Começa agora o Saber Direito Debate e hoje eu vou conversar com a professora Fernanda Marinella, ela que ao longo da semana ministrou o curso Servidores Públicos na Constituição, tendo como tema da aula número 1, conceito, classificação e competência, 2, concurso público, 3, a estabilidade e acumulação, 4, aposentadoria 1 e a quinta e última aula, aposentadoria 2. Professora Fernanda, inicialmente, muitos, e aí a maioria talvez, boa parte dos estudantes, sempre sonham com em prestar um concurso público, em passar, e aí, talvez numa pesquisa, nem tanto seria o salário, mas sim a estabilidade. E, de fato, essa estabilidade, ela é real no serviço público ou ela tem algumas características aí que pode tirar desse conceito estável? Na verdade, eu diria que não é só a estabilidade que convence as pessoas ao concurso, que estimula. Eu diria também a inatividade tranquila, a condição de trabalho. Hoje você tem carreiras maravilhosas que têm uma boa estrutura, que têm uma condição boa de trabalho. Agora, a estabilidade é um ponto que atrai bastante. A estabilidade, ela tem algumas situações em que o servidor poderá perder, só que são situações bem, assim, raras. Então, um processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, e aí entraria, por exemplo, as infrações funcionais. Infração funcional em que ele seria demitido ao final do processo e ele perderia, então, a estabilidade, mas com contraditório e ampla defesa, seguindo o regime do Estatuto de Servidores, então ele poderia perder a estabilidade. Ele também poderia perder através de um processo judicial, transitado em julgado. Nesse ponto, a gente poderia lembrar da improbidade administrativa, por exemplo. Hoje, um servidor poderá perder, através de um processo judicial, por improbidade administrativa, já transitada em julgado, ou até uma condenação penal, como os crimes contra a administração pública, por exemplo, ele também iria perder a estabilidade por uma decisão judicial transitada em julgado. E uma questão que é interessante, que é a avaliação periódica de desempenho, que foi introduzida pela Emenda Constitucional 19, em 98, e que faz com que o servidor continue eficiente. Ele não pode ser só eficiente quando ele passa no concurso. Porque existia aquela crítica, né? Servidor é estável, por isso é acomodado. Então, acaba com a estabilidade. E a ideia não era acabar com a estabilidade, mas foi, na verdade, inserir essa avaliação para que o servidor continue se preocupando com ser eficiente, não só no momento do curso. Agora, essa avaliação não foi regulamentada ainda. Apesar de estar na Constituição, de conotar a eficiência para o servidor, buscar essa eficiência do servidor, ela não foi regulamentada ainda. Ela depende de lei complementar para a regulamentação. Então, isso faz com que a administração não tenha muitas ferramentas para retirar o servidor. Então, a estabilidade continua muito atrativa, apesar de ter a chance de perder, mas ainda é um grande atrativo do concurso. Esse ponto que você traz justamente sobre essa avaliação não está regulamentado, mas muitas instituições já utilizam dessa ferramenta, né? A avaliação periódica, ela sempre existiu no Brasil. Todos os estatutos, eles tratavam de avaliação. Mas, a partir de 98, ela ganha uma outra conotação, que é a perda da estabilidade. A avaliação que existia antes era uma avaliação do estatuto, não retirava a estabilidade do servidor, ele era avaliado, era muito uma condição formal, constava no prontuário, mas não tinha força de retirar a estabilidade. A avaliação periódica que retira efetivamente a estabilidade, que está no artigo 41 da Constituição Federal, essa que depende de regulamentação. Essa que é pesada, porque retira a estabilidade. Então, essa que precisa ser regulamentada ainda. Ou seja, isso quer dizer o quê? A instituição faz ali, não está... digamos que a pessoa não está apta a permanecer naquele cargo, a instituição vai ter que realocá-la em outra função, mas não mais aquela, mas também não pode mais demitir. É possível que, pela ineficiência do servidor, uma não aprovação numa avaliação periódica da lei ordinária, ele possa caracterizar alguma infração funcional, porque, por exemplo, tem estatuto que reconhece como infração funcional a ineficiência. Então, vamos imaginar que essa péssima avaliação dele gere uma ineficiência, ele pode ter uma caracterização de uma infração funcional e ser processado. Mas dificilmente a pena é demissão. Você vai ter uma advertência, você tem uma suspensão em reincidência, mas dificilmente você vai ter uma demissão. A perda por ineficiência é muito difícil, muito difícil. Então, muitas vezes ele é advertido, tenta melhorar, eles realocam em outro lugar para ver se vai, e o servidor vai tocando a vida dele assim nessa acomodação.
A avaliação iria mudar bem essa história. Muitas pessoas às vezes ficam com a dúvida sobre... Você citou aqui alguns exemplos de casos em que o servidor poderia ser demitido, passando, claro, pelo processo administrativo, com direito à ampla defesa. Mas e se fosse um crime à parte, fora daquele ambiente de trabalho, que não tem relação nenhuma com esse ambiente de trabalho? Como seria? Se a gente pensar numa conduta penal, um crime tipificado pelo Código Penal... Pode ser, vamos pegar esse exemplo. Vamos imaginar esse exemplo. O crime tipificado pelo Código Penal não teria como pena a perda do cargo. Não seria diretamente a pena. Mas como efeito secundário, o servidor perde o cargo. É uma consequência da condenação penal. É um efeito secundário da condenação penal. Se a gente imaginar que ele pratica um crime que não tem nada a ver com o exercício da função pública e ele é condenado nesse processo penal, ele pode perder o cargo. E ele pode perder o cargo como uma consequência secundária. A gente tem que avaliar que o servidor público tem que ser uma pessoa idônea. O servidor público não pode ser um criminoso. Então, a perda do cargo viria como uma consequência da condenação penal. É um efeito secundário. Agora, existem crimes que estão diretamente ligados ao exercício da função, que são os crimes contra a administração pública. Aí tem aquele capítulo próprio. A condenação, nesse caso, ela viria com reclusão, com detenção. A consequência da perda do cargo é inevitável. Aí é inevitável, porque nesse caso está diretamente ligado à função. Mas em qualquer situação, o criminoso ele pode perder o cargo por efeito secundário à condenação penal. Ok, estou aqui conversando com a professora Fernanda Marinella. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Fernanda Marinella. Ao longo da semana ministrou o curso Servidores Públicos na Constituição. Professora Fernanda, nós falávamos no bloco anterior sobre uma possível demissão do servidor. Vamos falar agora da outra ponta, que é justamente o ingresso dele. E aí passa também por uma das avaliações o currículo, vamos chamar aqui, e eu acho que podemos chamar tranquilamente, dessa ficha limpa do candidato, né? Que aí veio à tona com essa discussão em função dos políticos, né? Foi algo assim, meio que similar. Aliás, qual o seu posicionamento? Está correto também, do seu ponto de vista? Na verdade, o servidor público tem que ter a ficha limpa, né? Em qualquer condição, em qualquer cargo, seja dos políticos, seja do baixo escalão, de qualquer auxiliar, o quadro tem que ser limpo. Nós estamos falando de uma função pública e falamos de uma função pública em que ele representa os interesses do povo. Então não é compatível com o exercício da função pública. A gente tem que lembrar, e eu acho que os nossos administradores esquecem muito isso, função pública é munus público, é encargo, é obrigação, é para representar os interesses do povo. Então, esse servidor, esse administrador, ele não pode estar ligado a uma atividade incompatível. Então, quando a gente fala da ficha limpa, para os políticos nem fale, né? Porque eles têm a caneta na mão, eles estão com o poder na mão, e com o poder na mão, eles têm que ter mesmo a ficha limpa. Eu acho que o Brasil precisa ter cada vez mais rigor no que diz respeito a isso. E hoje nós temos alguns instrumentos que contribuem, né? A lei de improbidade, a lei de responsabilidade fiscal, a própria lei da ficha limpa para inscrição de candidatura, quer dizer, você tem alguns instrumentos hoje que contribuem para essa situação. Mas em qualquer situação, até para prestar o concurso, ele precisa ter uma ficha limpa. A maioria das carreiras, ela tem uma lei que regulamenta e essa lei disciplina o que ele tem que apresentar como condição para fazer a inscrição no concurso. Então, por exemplo, certidão negativa de antecedentes criminais é um dos requisitos. Então, ele não pode ter uma condenação criminal. Lembrando que presume-se inocente até o final do processo, mas a ideia é não ter a condenação. No que diz respeito à ficha limpa, é um pouquinho mais rigoroso, porque nós estamos falando de cargos de mandato eletivo. Então, é diferente do concurso público, da situação do concurso público.
público, então ele é um pouquinho mais exigente, um pouquinho mais rigoroso do que a simples certidão de negativa de antecedentes criminais. Mas em qualquer situação, o servidor tem que ser uma pessoa idônea e não pode estar envolvido com esse tipo de conduta. No caso do servidor comum, me permita chamar assim, isso. Ele estaria condicionado a essa ficha desde o início, talvez, de uma ocorrência policial, né? Não necessariamente aí já não passa pelo crivo do transitado em julgado. Na verdade, assim, ele tem que ter uma certidão negativa de antecedentes criminais, na maioria das leis. E aí vai depender da lei da carreira, porque a lei da carreira é que vai disciplinar qual vai ser a exigência. Inclusive, eu comentava na nossa semana de aula, né, que hoje todo requisito tem que estar na lei da carreira. Então, a lei da carreira é que vai disciplinar que exigência nós vamos colocar no edital. Mas a maioria das leis, ela traz a certidão negativa de antecedentes criminais que vem com a condenação. Então, realmente, a condenação é que vai ser o ponto de discussão. Aquele boletim de ocorrência, ele acaba passando despercebido, mas, efetivamente, a condenação é que marca mesmo a exclusão do nosso agente do concurso. Mas depende muito da lei de cada carreira. Tudo vai ter que estar previsto na lei da carreira para ser exigido no edital. Agora, a professora Fernanda Marinella prestou concurso, já que conhece tanto da área. Prestou concurso, não prestou? É uma concursada, não Já prestei concurso, fui procuradora autárquica por um período e depois o magistério acabou me envolvendo muito, aí eu não conseguia me manter com regularidade de carga horária e aí acabei abrindo mão e decidi me enveredar mais para o magistério e advogo também, aí não estava conseguindo conciliar tudo e aí hoje estou no magistério, ensino em várias instituições e também advogando. Esse era o ponto que eu ia perguntar, se continua advogando. Mas a escolha do curso de Direito, o que tem aí como referência? Na verdade, é um amor antigo, né? Curso de Direito é um amor. Na verdade, não tem ninguém assim na minha família muito próximo, ligado à área, mas eu sempre fui muito crítica, sempre fui muito observadora, e aí sempre tive essa consciência de direitos sociais, de direito como cidadão, e acabei, assim, me apaixonando cada vez mais pelo direito, e resolvi fazer a faculdade, e durante a faculdade fui uma apaixonada também, e aí quando eu acabei a faculdade já comecei logo a ensinar. Mesmo antes do concurso, eu logo comecei a ensinar. E aí eu me apaixonei pelo magistério e aí tô nessa, né? Eu sou realmente uma professora apaixonada, eu gosto bastante do que eu faço. Formou aqui em Brasília? Não, eu formei no interior de São Paulo, na verdade na Universidade do Interior de São Paulo. Você também é de Sou do interior de São Paulo. Na verdade, sou de São José do Rio Preto, ou melhor, uma cidadezinha do lado de São José do Rio Preto, que chama Tanabi. Uma cidade bem pequenininha no interior de São Paulo. Está parecendo o mineiro, né? O mineiro que às vezes é dissimulado. Ele nunca é de tal lugar, ele é dali pertinho. Você pergunta uma vez, é de Belo Horizonte. Você pergunta de novo, é dali pertinho. Não, é uma cidade bem pequenininha, tem 20 mil habitantes. E depois eu fiz faculdade já em São José do Rio Preto. Aí depois fui morar em São Paulo. Então já saí de lá há algum tempo. Já tem algum tempo. E agora eu moro em Maceió. Está em Maceió? Moro em Maceió agora. Por questões familiares, eu fui morar em Maceió. Mas está sempre aqui em Brasília? Estou sempre aqui em Brasília. Brasília, tudo acontece, né? No mundo jurídico, Brasília é onde tudo acontece. Então, estou sempre aqui em Brasília, sim. Seja o político e o jurídico, né? E na verdade, sim, como eu dou muito curso de capacitação em órgão público hoje, então muitos órgãos estão aqui, e aí muitos cursos acontecem aqui, então eu acabo participando e estando bem presente aqui. Mas morou? Desculpa, nunca morei aqui em Brasília. Não, nunca. Bom, voltando para a nossa legislação em especial, na verdade, talvez para a falta da legislação, na verdade. Falta mesmo muita coisa ainda nessa área, nesse ramo. E o próprio Supremo tem um termo, né, que eu acho brilhante. A Constituição de 1988 tem um problema, ela tem uma doença grave. É chamada Síndrome da Inefetividade das Normas. São muitos direitos que não podem ser exercidos por falta de lei. E no que diz respeito ao servidor público, a situação está bastante delicada. A começar pelo concurso. O concurso precisa de regulamentação. Hoje, para o âmbito federal, nós temos um decreto, que é o 6944 de 2009, que tenta direcionar como é o concurso, como vai ser o concurso, mas não tem uma lei. Precisava de uma lei para resolver. Muitas polêmicas seriam solucionadas por uma lei. Depois
sujeito passa no concurso, vai adquirir estabilidade. Na aquisição da estabilidade já começa outro problema, a avaliação especial de desempenho, que é a avaliação para aquisição da estabilidade, que depende de regulamentação ainda, não foi regulamentada. Aí ele adquire estabilidade, tem de novo a avaliação periódica de desempenho, que também precisa de regulamentação. Depois você tem ainda greve de servidor que está por ser regulamentado. Você tem a aposentadoria especial de servidor que está por ser regulamentado. Então nós temos muitos direitos e para o servidor público inúmeras situações que dependem de regulamentação. Eu digo que a omissão legislativa hoje é um problema sério para a segurança jurídica do nosso ordenamento. Compromete com certeza a ordem jurídica. O legislador precisa legislar. Isso é urgente, é para ontem. E a gente começa a pensar, né? A interferência de um poder pelo outro, a independência dos nossos poderes acaba ficando comprometida. A omissão do legislador, alguém vai ter que ocupar esse espaço. Então, por bem ou por mal, sem opção, alguém ocupa esse espaço. Aí, ocupando esse espaço, vem todo o conflito entre os poderes. Aí você tem a preocupação de súmula vinculantes, repercussões gerais, a jurisprudência. Em direito administrativo, a jurisprudência exerce o papel mais importante. Tem mais importância do que a lei, do que a doutrina. A jurisprudência é fundamental para o direito administrativo. Você não sobrevive sem. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Fernanda Marinella, que ao longo da semana ministrou o curso Servidores Públicos na Constituição, tendo como aula número 1, conceito, classificação e competência, aula de número 2, concurso público, 3, a estabilidade e acumulação, a quarta e quinta aula, no caso a quarta, aposentadoria 1, a quinta aula, aposentadoria 2. Ainda falando dessa falta de regulamentação, me lembro que até bem pouco tempo, nós tivemos aí uma série de ações, até por parte da própria, candidatos que foram aprovados no concurso público, por exemplo, da Polícia Militar do Distrito Federal. Alguns, inclusive, chegaram a fazer academia durante um ano e depois foram retirados por causa, justamente, o edital exigia a idade máxima de 27 anos e aí choveu, né, de ações questionando esse edital com a determinação da idade mínima para 27 anos. Alguns, inclusive, chegavam a alegar que você não pode diferenciar sexo, cor, raça, idade, enfim, uma série de coisas, quando, na verdade, depois veio uma lei, e aí sim aprovada, sancionada, determinando, fixando, pelo menos aqui no caso de Brasília, não sei como é que está isso hoje, nos outros, até acredito que seja também o caso, em 30 anos. E aí, às vezes, professora Fernanda, há muito essa dúvida, né? Se a pessoa acredita ali no edital ou o que é a legislação. E talvez bate justamente com isso que você está falando, que falta legislação. Exatamente. Quer dizer, falta a regulamentação mesmo de alguns dispositivos. Esse caso seria um exemplo. Exatamente um caso como esse. E perceba, a jurisprudência acabou entrando para dizer que tem que estar previsto na lei. Precisa de previsão legal, qualquer requisito do edital. Então, o limite de idade, seja o limite mínimo ou o limite máximo, como esse caso, precisa estar previsto na lei. Então, tem que ser compatível com as atribuições do cargo, tem que estar previsto na lei e tem que estar previsto no edital. Mas, veja, isso é uma construção jurisprudencial. Não tem regra para isso. A lei resolveria muitos problemas. Claro que a gente não pode dizer tudo, né? Porque a lei não é a salvaguarda, mas ela resolveria muitos problemas. E questões como essa. Aí vejo uma consequência. O candidato presta o concurso, debate na via judicial a regra, só poderia ser exigido no edital do concurso se estivesse na lei da carreira, não está na lei da carreira, ou algumas vezes até está. Aí vem uma decisão judicial. Aí ele consegue participar do concurso até a etapa X. Depois ele não pode ser nomeado. Ele não pode ser nomeado, mesmo que ele conclua o concurso todo, ele não pode ser nomeado. O entendimento máximo é vamos reservar a vaga dele e vamos aguardar o julgamento final. Veja quanta insegurança jurídica por falta da lei.
ele já não sabe se vai continuar no concurso, ele não sabe se vai terminar o concurso, ele não sabe se vai ser nomeado, o próximo colocado na ordem dele também não sabe como vai ser a vida dele. Vai desestimular, inclusive. Exatamente. São muitas consequências pela falta de regulamentação. E o limite de idade é uma questão. A questão que você coloca de não pode sexo, não pode... Tudo pode, desde que compatível com as atribuições do cargo e na lei da carreira. Então, se aquela seleção, seja altura, peso, cor dos cabelos, eu sempre brinco, idade, qualquer coisa, se estiver compatível com as atribuições do cargo, pode. Está na lei da carreira, é compatível com a atribuição, é possível. Então, o limite de idade hoje no Brasil não é o edital que vai definir isso. Não é o edital. A exigência não pode ser só do edital. Isso está muito claro. Na verdade, o Supremo decidiu isso em várias situações. Nós temos a súmula 683, que fala do limite de idade em lei. Nós temos uma repercussão geral recente, que foi para as Forças Armadas, que é o recurso extraordinário 600-885, que também fala que precisa de lei, não pode estar em regulamento, não pode estar só no edital, tem que estar previsto em lei. Então, são exigências que têm que estar previstas na lei. Se não estiver na lei, não pode estar no edital. E o limite de idade é essa briga. Mas tudo seria resolvido com uma boa regulamentação, uma boa lei geral sobre o assunto. Bem, vamos aqui para as indicações de leitura. A professora Fernanda traz aqui já 3 indicações. Vamos começar por este aqui. Servidores Públicos, obra derivada do livro de Direito Administrativo, 4ª edição, acrescida de decisões dos tribunais superiores. E adivinhem de quem? Da própria professora Fernanda, que aqui está. Na verdade, esse livro é uma história. Eu tenho um manual de direito administrativo e quando eu comecei a escrever o manual, um capítulo que fiquei emperrada, que não saía, era o capítulo de servidores. Era um capítulo que eu não conseguia, porque toda hora que ele ficava pronto, saía uma mudança, mudava a estrutura toda do capítulo, eu tinha que começar de novo. Então, uma atualização, ele ficou emperrado porque não saía com esse capítulo. Aí o capítulo Você terminava de escrever as normas que não paravam de mudar. Aí saiu, exatamente, não saiu uma nova, aquilo não servia mais, tinha que fazer de novo. Aí o capítulo começou a engordar, e aí virou esse livro. Não podia mais ser o capítulo do manual, porque ele estava gordo demais para ser um capítulo do manual. Aí a editora, não, Fernanda, vamos fazer um livro à parte e o manual a gente enxuga e faz um capítulo mais reduzido. E aí foi assim que saiu o livro de servidores. Mas foi, tem na verdade, esse outro é o manual. Mas esse aí, aqui? Esse aí é o manual. E o manual ficou bem maior que o livro. Mas aí tem todos os temas, né? Aí não é só os servidores, porque o servidor é só um capítulo do manual, é o capítulo 9 só. Então aí tem todos os outros assuntos de direito administrativo. Aí por isso ele estava gordo demais para ser um capítulo do livro. Aí virou um livro à parte. Mas também tem o conteúdo. Tem aqui, né? Só que é reduzido, né? Ele é mais enxuto no manual, porque o manual tem o foco de ser geral. Está aqui, Direito Administrativo, Fernanda Marinella, editora Ímpetus. E este outro? Esse é o mestre, né? A gente, na vida, tem um mestre que vai guiando e vai ensinando, né? Então, Agostinho Gordilho é um grande professor, grande doutrinador, talvez o maior administrativista vivo hoje, argentino, pessoa muito doce, maravilhosa, e que eu tenho bastante contato. Então, o tratado dele traz todos os temas, é uma obra bem longa, não dava para trazer tudo na mala, então é uma obra bem longa e é uma referência e acho que vale a pena a leitura, uma obra muito rica, muito completa, um grande doutrinador. Bom, embora nós estamos aqui falando de um argentino, mas trata do nosso direito administrativo, perfeitamente. Com certeza. Na verdade, ele tem algumas diferenças em termos de direito administrativo pelo país, mas a parte principiológica é toda muito semelhante. Então, toda a estrutura do ordenamento ela é muito semelhante, então completamente adaptada e dá para a gente aprender muito com ele. Muito. Bem, eu tive a satisfação de hoje conversar com a professora Fernanda Marinella. Lembro que você pode participar do programa. O nosso endereço é saberdireito@stf.jus.br e o programa também está disponível no canal da TV Justiça na internet, que é www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo programa.